Olá! Eles saíram do Brasil em busca de um sonho, o sonho americano. E hoje somam mais de 1.300.000 na terra do Tio Sam. No Aconteceu de hoje, a história de brasileiros que foram tentar a vida nos Estados Unidos da América. E lá descobriram que, na verdade, o Brasil é o país das oportunidades. Segundo Itamaraty, 20% desse exército de trabalhadores já está voltando. O passeio pelas ruas de Newark, Nova Jersey, tem um gosto de despedida. Depois de 3 anos, Kátia se prepara para dar adeus. Na loja de produtos brasileiros, ela brinca com objetos que logo logo farão novamente parte da rotina da professora. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu pensava em encontrar um país forte economicamente, a maior economia do mundo. Queria ver as novidades que apareciam na televisão. E eu tinha uma visão romântica dos Estados Unidos, aquela visão dos anos 80, 70, 80, passado pelos filmes enlatados americanos. Este sonho americano povoou o imaginário dos brasileiros nas últimas décadas. Como explica a socióloga Sueli Siqueira, que há 16 anos estuda este fenômeno. Foi exatamente em 1964 que 17 jovens saíram da região de Governador Valadares, especificamente da cidade de Governador Valadares, e foram para Nova York. Esses 17 jovens, ao longo dos anos 60, dos anos 70, levaram vários outros, é o que nós chamamos de rede, né? A rede, um leva um, que leva mais 2, que leva mais 10. Um movimento que ganhou força ainda nos anos 80, na chamada década perdida. E quando chega a década de 80, principalmente a segunda metade dos anos 80, que nós temos uma crise na economia brasileira, que é denominada da década perdida, então começa aí um fluxo migratório da classe média principalmente, e esse fluxo vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Os brasileiros vinham para os Estados Unidos em nome de um sonho, o sonho americano. Foi assim com a Kátia. Foi uma loucura. Foi uma loucura, foi assim, como se a Kátia no Brasil tivesse morrido e tivesse nascido uma outra Kátia, como se eu estivesse vivendo um sonho, então eu tivesse aparecido num outro planeta, compreende? Porque eu estava numa nova realidade social, cultural e econômica. De acordo com o censo dos Estados Unidos, em 1990 havia 95 mil brasileiros morando em solo americano. Uma década depois, a quantidade aumentou para 200 mil. E no último levantamento, saltou para 340 mil. Somados ao censo os imigrantes ilegais, estes números aumentam. E chegamos a mais de 1.300.000 hoje. Este advogado especialista em imigração relembra como era fácil entrar no país e conseguir um emprego antigamente. Na década de 90, ninguém se importava se você tinha autorização de trabalho quando lhe contratavam. E também era fácil cruzar a fronteira. O marido de Kátia fez exatamente este caminho no final dos anos 90. O que vale aqui não é que a gente ganha bem por hora, ou por mês, ou por quinzenalmente, semanalmente. O que valia a pena antigamente era a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar. Depois de 12 anos, o sonho chegou ao fim. Começou a ruir em 2001, após a queda das Torres Gêmeas. Foi quando o governo norte-americano ficou mais rígido com o imigrante, em especial com o ilegal. Em 2005, 6 e 7, os empregadores foram forçados a checar a documentação. E foi aí que as restrições ficaram ainda mais difíceis. E a entrada no país ficou mais restrita. As duas coisas aconteceram.
Em 2008, a crise financeira veio atrapalhar ainda mais a vida dos brasileiros que moram por aqui. Especificamente quando você olha os trabalhos que os latinos tinham, são em restaurantes e construções. Esse momento é um dos piores para a construção americana. Não há casas sendo erguidas. O setor imobiliário recuou. E essa era a maneira mais fácil para os latinos conseguirem trabalho. Eles foram essenciais e nos ajudaram quando tivemos o boom imobiliário. Praticamente a gente só trabalha para se manter. E às vezes até muito mal, infelizmente. A verdade é essa, né? Quando Kátia chegou, a crise já era uma realidade nos Estados Unidos. Aqui é a terra das oportunidades, você vai poder trabalhar, ganha-se por semana, você pode juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. Mas com a crise financeira houve um arroxo, então muitos americanos, inclusive, ficaram desempregados. Eu nunca esperava ver um jovem americano, aquela visão clássica de americano, com sobretudo, bem vestido, procurando comida em lata de lixo, e eu vi isso. Dificuldade para arrumar emprego e também para manter os negócios. Na Ferry Street, em Newark, o movimento do comércio despencou. Nesta loja, prateleiras cheias e corredores vazios. Os produtos made in Brasil estão lá, mas os brasileiros não. Afetou muito, porque o brasileiro geralmente ele procura os negócios com os produtos do Brasil. Samantha trabalha numa tradicional churrascaria da cidade. Nos últimos anos, viu os clientes hispânicos e americanos tomarem as cadeiras que antes eram ocupadas basicamente por brasileiros. O pessoal desanimou um pouco com a América não está igual era, o dólar também no Brasil aumenta e em seguida já cai um pouco, então o pessoal está meio desanimando, o pessoal está vindo aqui mais, eu acho que é para comprar esses produtos, roupas, isso, aquilo, que é bem mais barato. A história se repete em praticamente todas as ruas da região. Se antes o português era um dos idiomas mais falados por aqui, agora ele deu lugar ao espanhol e também, é claro, ao inglês. Sinal de que cada vez mais brasileiros voltam para casa, o que fica comprovado pelas estatísticas. Dos mais de 36 mil brasileiros legalizados, este número caiu para pouco mais de 30 mil em 2010, uma queda de 16%. Ou seja, o tempero brasileiro continua por aqui, mas perdeu clientes. Samantha chegou aqui há 4 anos com os irmãos e já pensa em arrumar as malas. Eu acho que não vai mais uns 2 anos, mas quero voltar. Quero comer a comida da minha mãe, né? Primeiro, o seguinte, o imigrante, ele é um sujeito racional. Ele vai para determinados lugares onde ele vai conseguir melhores condições de ganho. Quando o custo-benefício dessa decisão se torna negativo, então ele passa a retornar. Quais são as razões que levam, então, esse custo a ser negativo? Primeiro, a queda do valor do dólar em relação ao real, causada pela crise econômica, né? A redução do valor das horas de trabalho também, porque o imigrante que chegava a ganhar $20 por hora passa a ganhar $10 por hora. Um outro ponto também é a intensificação da fiscalização da imigração. Enquanto arruma as malas, a brasileira Kátia faz um balanço dos últimos anos e do que sonhou. Porque foi uma experiência maravilhosa. Fui muito bem tratada aqui, entendeu? Eu tenho muitas histórias gostosas para contar, engraçadas e também tristes, né? Mas, assim, isso me enriqueceu como pessoa. Eu acho importante. Aprendi a falar outras línguas, né? Aprendi a me comunicar, a aceitar diferentes culturas, a respeitar outras leis, né? Ter uma outra visão de como viver, de como estar em sociedade. E isso só me acrescentou. Uma parte da mudança já foi embora de navio. O restante segue em 4 malas. Agora, o gato americano é quem irá imigrar com a volta de Kátia e Eliseu para o Brasil.
Para trás fica o apartamento, vazio. E no peito? Bem, neste caso, tem um coração apertado. Realmente, por esses meus 12 anos e 4 dela, realmente valeu a pena. Se não de uma forma monetária, econômica, mas sim por experiência de vida e de conhecimento cultural também, que foi muito gratificante para nós, com certeza.